No ar, Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apoio, Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Grandes sonhos podem nascer em pequenos momentos. Um olhar, um encontro, um novo caminho, onde tudo pode mudar. Apresentamos Ano Premiado Santa Maria Outlet. Em parceria com a construtora Pereira Alvim, nasce uma promoção exclusiva para quem sonha grande. Viva a experiência de encontrar marcas nacionais e internacionais com descontos o ano todo. O melhor da gastronomia, lazer e diversão para toda a família. A cada R$1.000 em compras, ganhe um número da sorte e concorra a um terreno no alto do Castelo 3. E o primeiro passo dessa conquista começa aqui. Ano Premiado Santa Maria Outlet. O ano todo, uma promoção para quem sonha grande. Santa Maria Outlet e Pereira Alvim. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. O Santa Maria Outlet está de portas abertas para revolucionar a sua experiência em compras. Localizado no KM 299 da rodovia Anhanguera, entre Ribeirão Preto e Cravinhos, o Santa Maria Outlet tem as melhores marcas nacionais e internacionais, lojas inéditas e exclusivas, com preços jamais vistos. É nosso compromisso. Outlet com preço de outlet. E para você curtir com toda a família, ainda tem praça de alimentação, espaço kids e muitas outras opções de lazer. Santa Maria Outlet, seu novo estilo de comprar. Informação de qualidade, jornalismo profissional, entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apresentação: Zacarias Pagnanelli. Excelência, obrigado pelo convite, está comigo aqui. Eu tenho bastante coisa para discutir. Deixa eu apresentá-lo primeiro, para que a gente retome. Eu estou aqui com o doutor Henrique de Rosa Zizerman. É isso? Zizerman, isso. Zizerman. Ele é natural de Florianópolis, é promotor do Ministério Público de Santa Catarina desde 2004, fez pós-doutorado e doutorado. Doutor, literalmente. Isso. Em Direito, com pesquisa em Compliance e ESG. Bom, ESG, eu tive dando uma olhada, que é dentro da linha do Compliance, seria uma questão do meio ambiente, sociedade em geral, bem-estar. Ele vai explicar sobre o do trabalho e transparência do meio corporativo. Desde 2009, atua como professor da Escola do Ministério Público, há alguns anos também na Escola de Magistratura de Santa Catarina. É autor e coautor de 13 livros na área jurídica. Foi membro auxiliar da Procuradoria-Geral da República em Brasília, atuando em processos criminais perante o Supremo Tribunal Federal. Foi professor convidado à Universidade de Buenos Aires, palestrante no Brasil, no exterior, e sobre compliance e integridade. Em abril, a gente vai ter que falar sobre esse assunto aqui, mas eu queria perguntar o seguinte. Vamos do início. Como que foi estudar Direito? Como é que chegou nisso? Eu também queria falar sobre a questão do autismo, a gente vai chegar lá. Tá bom. Então, primeiro de tudo, Zacarias, obrigado pelo convite aí, obrigado pela oportunidade, e dizer que, olha, sensacional ali o Frank Sinatra que tu colocou na nossa arte ali, eu compartilhei. Ó. É que você tem amigos, né, que são atuantes aí de Santa Catarina, sim, né? Sim. Na última conversa que eu tive com o doutor Afonso, ele falou sobre o seu nome, e aí eu falei, me manda o contato dele, tal, porque o Afonso é um cara
desde a época de Joinville, é um cara muito atuante nessa questão, Muito, que agora muito. está educando cidadão e tal. Então, é um cara que Muito. está sempre ativo aí. Só fazendo um parênteses aqui rapidinho, eu tenho uma gratidão enorme ao Afonso, tá? Um carinho gigante por ele, porque o Afonso, em 2013, ele me convidou para coordenar a campanha que ele iniciou lá em Chapecó. Então foi uma oportunidade que eu tive assim de ver coisas e lidar com pessoas, uma experiência maravilhosa. Então o Afonso ele tem um lugar especial aqui no meu coração. Mas eu fiz direito, Zacarias, por conta do meu avô, tá? Eu tive uma criação muito próxima do meu avô. E meu avô, ele era um advogado atuante, né? Ele foi procurador da Assembleia Legislativa. E eu vi o meu avô muito lidando com discursos, discutindo causas, discutindo soluções para as coisas, né? Muitas reuniões ele fazia com amigos lá em casa, onde eu morava com ele. E isso foi me encantando, né? Então foi um caminho natural, assim, eu ter o avô como exemplo e acabar fazendo direito. Então foi uma escolha, foi uma estrada que eu, desde criança, vamos dizer assim, que eu trilhei. Você sabe que isso há muitos anos atrás, quando eu entrei no meio de comunicação, eu tinha, até na questão dos políticos e tudo mais, que eu vi que você trabalhou em Brasília. Sim. E eu pensava comigo mesmo, falei, pô, o cara que trabalha em Brasília tem que ter uma habilidade no sentido até como levar o relacionamento em Brasília. Isso deve ter te dado um gancho também muito grande, né? Porque você deve ter começado. Quais foram as comarcas que você iniciou? Bom, eu trabalhei aqui em Santa Catarina em 10 comarcas. Trabalhei nas maiores cidades. Foi bastante mudança. Em 21 anos, quase 22 anos de carreira foram muitas mudanças. Eu trabalhei nas maiores cidades de Santa Catarina, Joinville, Florianópolis. Hoje eu me encontro em Florianópolis, né? Voltei para casa depois de muito tempo. Blumenau, né? A cidade da Oktoberfest, também é uma cidade fantástica. Itajaí, que é uma cidade portuária, tem um dos maiores portos do Brasil, então uma atividade econômica muito forte. Então, e trabalhei em cidades pequenas também, de 10 mil até um pouquinho menos de habitantes, né? Quilombo, lá no extremo oeste, onde eu comecei a minha carreira, enfim. E Brasília foi um convite que surgiu lá da Procuradoria-Geral da República, e foi uma experiência, Zacarias, riquíssima, porque a gente, aqui no estado, nos estados em geral, nós temos uma visão do sistema. E lá em Brasília a gente tem uma visão macro, né? Ou seja, lá tu conhece coisas que tu não tem oportunidade de conhecer aqui nos estados. Pelo dinamismo, pelo tamanho da estrutura, né? Pelo tipo de problemas que tu acaba lidando. Então é uma órbita completamente diferente. Então leva um tempo até tu se acostumar, e depois tu começa a enxergar coisas, a aprender coisas que aqui nos estados a gente não tem essa possibilidade por essas razões. Porque aqui a gente é limitado à realidade do estado, né, de Santa Catarina. E em Brasília não, em Brasília a gente pega o contexto macro. Então tive a oportunidade de trabalhar em processos que tramitam no Supremo, tive a oportunidade de trabalhar junto à CPI da Covid e vários outros temas aí bem relevantes. Experiência riquíssima, né, que eu carrego aí comigo, vou carregar pro resto da vida. Eu vou comentar aqui que eu comentei na última conversa com o Afonso, o seguinte, você como promotor de justiça em Florianópolis hoje, você tem um grande delegado federal aí hoje, hein? Um grande superintendente aí. O Edson acabou de assumir aí, ele foi de Ribeirão Preto, ele foi de Campinas, toda a região de Campinas, Viracopos, ele acabou de assumir aí Santa Catarina. Seria bom uma conversa com ele aí para vocês estreitarem os laços. Chegou agora, aí. Edson. Porque ele, inclusive, conversa com o diretor da Polícia Federal. Falo isso porque eu recebo. Ele é um grande cara de comunicação. Na verdade é essa. Legal. Então é importante você tentar um acesso com ele. Eu vou até te passar o contato dele. Por favor. E na minha área só junta, nós somos frutos do meio. E nós gostamos de pessoas iguais a gente, a verdade é essa. E na minha área, que é ambiental, a gente tem muitas conversas com a área federal, porque a gente está numa ilha, né, aqui, basicamente, né? Então tem muito assunto que é comum, tanto do estadual quanto do federal. Então, volta e meia, a gente está em contato com o pessoal da área federal. Eu queria também fazer um comentário aqui, que você conversou comigo sobre isso, em abril, agora vai ter um evento que é dos direitos do autista. Até isso. Você falou para mim assim, Zacarias, eu sou da inclusão social e tal. Sim. Doutor, pode ser verdade, eu acho que porque a gente fica aquela coisa de
de ter lado, né? Eu acho que não deveria ter lado. Eu acho que tem coisas que são obrigações e coisas que nós temos que consertar com a questão da evolução, porque muita coisa lá atrás havia discriminação e não sei o que e tal. Óbvio que em algumas situações existe algum proveito nessa história, mas eu acho que se tiver bem controlado e valorizar as pessoas e ver que elas que têm potencial para várias situações, eu acho que nada impede que a gente faça alguma coisa sobre isso. E vai ter um evento agora, mas por que você enfatizou isso? Porque você foi diagnosticado em 82 como autista. Como foi isso? Você nunca imaginou que fosse? Qual é a diferença? Ele é mais inteligente, ele é mais rápido? Não. Isso tem um pouco de mito nisso aí, mas é o seguinte, em 82 eu tinha 6 anos, então eu era uma criança. Então eu era uma criança um pouquinho diferente, né? E aí, por óbvio, minha família, né? Meu avô, principalmente, né? Me levou para as testagens. E eu cresci com isso, Zacarias, muito escondido na minha vida, porque naquela época o autismo era visto de uma forma diferente, a medicina sabia menos. Então, como a medicina sabia menos sobre o assunto, o preconceito era maior. Então, eu passei muito na minha vida sendo esquisito, ficando de lado, e todas aquelas limitações cognitivas que a gente tem. O autismo ele não é uma doença, ele é uma condição neurológica. E, bom, de um certo tempo para cá, eu senti a necessidade de, cara, a gente precisa desmistificar isso, né? Eu sou uma pessoa que trabalho, produzo, pago imposto, enfim, e tem outras pessoas na mesma situação que sofrem... Manda prender, manda soltar. Às vezes. E que outras pessoas na mesma condição acabam sofrendo pela própria sociedade, pela falta de conhecimento. E isso é inclusão. Então, quando a gente explica que o diferente pode conviver com todo mundo, a gente traz todo mundo para o seio da sociedade e para desfrutar das mesmas coisas. Então, eu senti essa necessidade, né, até por conta da evolução da discussão na área da psiquiatria, da neurologia, da psicologia, enfim, e resolvi abordar esse tema. E aí a gente percebe que, nossa, quantas pessoas precisam, às vezes, de uma palavra para dizer assim, pô, não estou sozinho, né? Tem pessoas que pensam como eu, tem pessoas que têm a mesma condição que eu, e a gente pode conviver tranquilamente. Então, a pauta da inclusão surgiu a partir daí. Eu tenho algumas limitações, né? Limitações neurológicas, mas tem algumas compensações também. Mas isso não me torna melhor nem pior que ninguém. O que eu tenho, às vezes, de mais de um lado, eu tenho menos do outro. Então, né, tem coisas que eu sou, eu até brinco com a minha esposa aqui, tem coisas que eu sou uma tragédia, né, mas tem algumas coisas que eu tenho mais facilidade. Agora, é mito ou não? Depende, obviamente, do grau ou do tipo de, eu não sei se eu diria o tipo de autismo. Nível de suporte, a gente chama. Nível de suporte. Eles são inteligentes. Porque assim, vamos dizer assim, eu não sei se é real ou não, mas me parece que o Elon Musk é autista. Eu ouvi essa informação. A gente não tem certeza, mas é o que dizem. Então, assim, falo por quê? A inteligência do cara, o jeito, o comportamento e tal. Mas isso na sua vida profissional só te ajudou. Sim, me ajudou principalmente por conta da memória, mas isso, Zacarias, não é uma condição de causa e efeito, tá? Acontece com um grande número de autistas de eles terem uma compensação em outra área do nosso sensorial, do nosso corpo. Né? No meu caso, eu tenho uma memória que é relativamente acima da média. Mas, como eu disse, eu tenho limitações também. Eu tenho outras limitações que, vamos dizer assim, que às vezes me dificultam. Eu já sei qual é. Não, ele é inteligente, mas ele é chato. É assim, não. Esquisito foi a palavra que eu mais ouvi. Mas, assim, fala pra você? Sim, isso, fala. Já veio isso? Já, ainda vem. Mas a gente acostuma com essas ainda coisas. Ainda vem. Mas o fato é que, por exemplo, tem nível de suporte que tem o 1, 2 e o 3, né? O meu ele é um pouquinho mais que 1, mais menos do que o 2. Mas no nível de suporte 3, por exemplo, muitas pessoas são até não verbais, não conseguem se comunicar. E até acabam se machucando, aquelas pessoas que acabam fazendo uma autoagressão, vamos dizer assim. Então, os níveis de suporte eles variam,
né? E alguns autistas desenvolvem até habilidades extraordinárias, como música, matemática, outras habilidades que pessoas sem autismo têm muita dificuldade em desenvolver. Mas, assim, eu não sou médico, né? Mas de tudo que eu ouvi falar, isso acontece no ramo da compensação. Você tem de mais de um lado e tem de menos do outro. Agora, você chegou a comentar no início da nossa conversa sobre esse assunto. Literalmente, o autista, no início, quando ele não se descobre, ou quando ele não está fazendo alguma coisa, ele costuma, dependendo do grau, ele costuma ficar isolado ou não? Muito. Total. Eu acredito Você que é assim hoje? Você é assim hoje? Sim. Autismo vem do grego, significa eu comigo mesmo, que é o mundo paralelo que a gente vive. O nosso mundo. Por isso que é bom a gente conversar com um cara autismo, que vai... A palavra autismo vem do grego, que significa exatamente isso. Então, assim, por exemplo, eu melhorei muito com o passar do tempo, porque eu tenho mais de 30 anos de terapia nas costas, né? Então, a terapia, ela me ensina a interagir socialmente, ela me ensina a compreender o que é diferente de mim também. Então, a terapia, eu sou fã de terapia, né? E acho que todo mundo que pudesse fazer, deveria fazer. Engraçado, eu tenho uma concepção um pouco diferente sobre isso. Eu sei que tem muitas pessoas que dependem disso. Também eu tenho uma filha também que às vezes ela fala, eu preciso conversar com alguém e tal. Eu acho até ótimo isso, porque, né? Mas eu vou te perguntar e você vai me dizer. Quando você falar, eu sou fã, eu faço terapia há 30 anos, tal. Mas com isso não fica uma muleta na sua vida? Você consegue, em algum momento você consegue ficar sem ter que conversar com alguém, de dividir algum assunto que seja então, hoje eu que não consigo. seja familiar? Entendeu? Hoje eu consigo. Isso é uma pergunta bem interessante, Zacarias, porque pelo seguinte, com a minha condição e a condição de outros autistas, eu tenho que saber distinguir o que é a minha condição e o que é meu defeito. Todo ser humano tem defeito, né? Sim. Então eu até brinco com a esposa assim, olha, nem tudo você vai colocar na conta do autismo, tem coisa que é defeito meu mesmo. Tá? Mas sim, e a terapia ela nos ajuda a desmistificar isso, porque quando eu compreendo as minhas limitações, eu sei basicamente o que é defeito meu de ser humano e o que é condição neurológica. A gente aprende, é um autoconhecimento. Né? Como é que é a relação, em duas fases, como é que é a tua relação pessoal, dentro da sua casa, e como é que é a relação no trabalho? Como é que é isso? Como é que você consegue separar essas coisas? Dentro de casa eu tive uma demonstração de amor muito grande, porque a minha esposa, ela sabendo assim que eu tenho uma condição diferente da dela, e até a gente conseguir se entender, ela foi até as consultas com a minha psiquiatra, para que a minha psiquiatra explicasse o que se passa basicamente na nossa cabeça, então, como é que ela funciona um pouco diferente das pessoas sem autismo. Então, a minha esposa ela se dignou a ir atrás e compreender isso, a estudar. Então, isso para mim foi uma prova de amor muito grande, do tipo assim, você tem uma condição diferente e eu vou querer entender isso. Sensacional, muito, muito legal, não podia ter uma prova de amor tão grande. E a outra situação é em relação à minha filha, porque minha filha ela não é autista. Então, normalmente, no que a gente vê no dia a dia, são pais lidando com crianças autistas. Na minha situação é diferente, é um pai autista com uma criança não autista. Então, assim, eu tento passar para minha filha que o diferente é normal, né? Então, assim, minha filha, teu pai tem algumas diferenças em relação a você, eu não vejo o mundo como você vê, mas isso não me faz, você não precisa ter medo disso, e isso é normal, cada pessoa tem uma forma de reação, cada pessoa tem, e assim a gente vai trabalhando para que ela, de fato, ela cultive a inclusão, para que ela não afaste aquilo que é diferente dela. Que é justamente essa falta. O ser humano ele tem uma tendência, o que é diferente de mim, se eu não conheço, a tendência é afastar. E isso é normal, né? E por isso que a inclusão é necessária, para que a gente conheça e saiba conviver com o diferente. Cara, o colorido da vida é isso. O colorido da vida é a gente conseguir conviver com as diferenças e tolerar as diferenças entre os seres humanos. E assim como autista, tem o TDAH, tem o pessoal da síndrome de Down, tem o pessoal de outras condições, que, no final das contas, como a gente fala, né, direitos humanos são para todos os humanos, né? Não só para os autistas, nem para os não autistas, são para todos. E se a gente não souber conviver, cara, a sociedade ela se divide, ela não se agrega. Com toda essa sua evolução, esse entendimento, essa cultura que você tem hoje, eu falo cultura até de estudiosa, de estudo, de educação, vamos lá.
Você não acha que, porque por você achar que tem essa questão, você não acha que as pessoas às vezes vão, te procuram para saber sua opinião de algumas coisas, para ver qual seria a diferença? Procuram. Porque você acaba sendo um cara diferente, um cara estudioso, que enxerga a vida talvez de uma outra forma. Sim. Mas é só um detalhe, isso não me faz melhor que ninguém, só me faz diferente. Claro, mas eu acho que dividir experiência é a melhor coisa que tem. Sim, mas a recíproca também é verdadeira. Eu também procuro muitas pessoas para ter opinião sobre aquilo que elas consideram óbvio, né? E que para mim não é nada óbvio, por exemplo. O problema é que existe uma questão de comportamento. Isso a neurolinguística ensina que as pessoas têm que enxergar o óbvio, né? Esse é o problema. Então, por exemplo, uma característica nossa, né, dos autistas, nós somos muito literais. Eu tenho extrema dificuldade em compreender piadas e entrelinhas, né? O meu cérebro não processa, ele não processa. Então, quando eu preciso de alguma opinião nesse sentido, eu vou direto na pessoa que conhece a minha condição e digo, me explica, desenha para mim. Aí a gente vai começando a entender. O nosso cérebro não processa. Por exemplo, mas não processando e você não tendo esse entendimento, você se chateia com isso, com a pessoa ou não? Às vezes a pessoa faz uma brincadeira. Já foi mais. Já aconteceu. Já foi mais. Mas não de fazer a brincadeira porque você tem essa condição, ou não. Faz uma brincadeira, não. Uma pessoa natural, fazer uma brincadeira. Não. Com brincadeira eu não me estresso. Com brincadeira eu não me estresso porque. Você sabe diferenciar. Sim, com certeza. Isso sim. Com brincadeira eu não me estresso porque, vamos dizer assim, durante a época de escola, a gente cresceu com isso, né? Então, se você não souber levar uma brincadeira, vamos dizer assim, torna a convivência quase insuportável. E você fica fora do contexto. Exatamente, fica fora do contexto. Mas, assim, a diferença da brincadeira para a falta de respeito, às vezes, ela é muito pequena. Né? Então, eu, por exemplo, eu tolero brincadeiras de pessoas muito próximas a mim, que são do meu ciclo de convivência há muito tempo e tal, né? E a gente tem uma intimidade para isso, né? Agora, por exemplo, pessoas que fazem brincadeira em tom jocoso ou que querem te afastar porque você é de uma certa forma diferente, isso aí já parte para falta de conhecimento, para ignorância sobre o assunto. Aí o tema é outro. Né? Então, assim, eu não procuro julgar ninguém, eu não gosto de julgar as pessoas. E procuro sempre entender a condição que elas têm. Aquela história de tu vestir a sandália de quem tu tá conversando, né? Então, eu procuro, às vezes, também maneirar, né, nas minhas brincadeiras, porque, às vezes, eu não sei qual é o limite que a outra pessoa espera. Isso aí, a vivência e a relação com quem você está. Bom, você já me explicou por que você estudou Direito. Agora nós vamos ter que estar essa questão do autismo e tal. Por que você quis se tornar um promotor de justiça? Foi dificuldade de ser promotor por causa desse problema também, ou foi tranquilo? O promotor é um concurso, né? Então eu entrei no concurso, estudei, ralei em igualdade de condições ali com os demais candidatos e eu passei, Zacarias, no 7º concurso. Tá? Então eu fiz 7 concursos para promotor. Você estudou bem, hein? Estudei 4 anos e meio depois da faculdade. Não tem como não aprender. 4 anos e meio depois da faculdade. Eu fiz quase 2 faculdades. Mas vamos dizer assim, é uma estrada normal. A maioria das pessoas que passa segue assim, 3 anos, 4 anos. Assim, não é tão fácil. Não é fácil. Então, fiz 7 concursos. Tá? E nessa trajetória toda, assim, dei muita cabeçada na parede. Eu contestei muito a minha capacidade, porque às vezes tu vê um amigo teu passando e você reprova, né? Comparação é inevitável, né? A tua família, o fulano passou, tu não passou, né? Então tem muito disso, né? E isso às vezes não é uma estrada que todo mundo consegue lidar. Mas assim, superei, passei e eu me tornei promotor porque onde eu acho que eu consigo mais ajudar as pessoas. Aqui diz o seguinte, você lançou 13 livros. Quais são os temas? Como é que foi isso? Como é que foi essa... Porque para ser um escritor, com o tempo que você tem, o trabalho que você exerce, você tem uma baita de uma habilidade. Como foi esse desenvolvimento de... Não, eu vou escrever. Na verdade, quando você vai escrever, ou quando você vai
passar alguma coisa ou alguma vivência, você está estudando, né? Então, eu queria que você, porque as pessoas vão acabar, em muitos temas que você escreveu aqui, as pessoas vão acabar se espelhando em algumas coisas. Eu queria que você me explicasse sobre isso. Então, uma das coisas que facilita, né, para a pessoa que é autista é o hiperfoco. Então, eu que a minha esposa brinca assim, ó, o mundo pode estar caindo do meu lado e eu estou focado naquilo que eu estou fazendo. Eu não deixa de ser para isso. Qual é que você falou? Qual é o tema que você falou quando ele fica na dele? Como é que você falou que você usou o autismo significa eu comigo mesmo. Tá. Então, o hiperfoco é isso, né? Minha esposa até brinca, o mundo está caindo do lado, está desabando, e eu estou aqui, eu não perco a concentração. Então, isso facilita, né? Por um lado, facilita. E o outro lado é porque, como eu fui para a área da docência, para lecionar, escrever se torna meio que um caminho natural, porque aí você começa a passar as dicas do dia a dia, você começa a tratar dos exemplos, e isso é um caminho natural. Normalmente, na geração atual, a tendência dos professores da área de direito, de fato, é escrever livros sobre essa atuação. Você foi convidado para dar aula em universidade. Sim. E normalmente qual era o tema que você dava aula? Eu sempre atuei, eu sempre lecionei. Disciplina, vai, eu sempre atuei na área do direito penal, lecionando direito penal, e o que a gente chama de direitos coletivos, que são os direitos da sociedade. Meio ambiente, por exemplo, né? E mais recentemente, até por conta do tema que eu escolhi fazer o doutorado, na área do compliance, que a gente chama de conformidade, integridade, então eu tenho direcionado um pouco para essa área também, então eu tenho trabalhado um pouco nessa área, que é uma área muito rica, é uma área que está no setor público e privado. É uma área que veio para ficar, na realidade. Veio para ficar, exatamente. E é uma área que você trabalha no setor público e privado, né? As leis brasileiras cada vez mais estão avançando para isso. Enfim, eu gostei do tema, foi me encantando, fui estudando, daí as pessoas foram me chamando para trabalhar e estou aí. Essa questão de você ir para Brasília, como é que surgiu isso? Surgiu com o convite de um colega que já estava em Brasília e que a equipe lá estava precisando de pessoas para trabalhar, e ele me sugeriu porque achou que eu tinha o perfil que eles estavam procurando. Um cara com hiperfoco? Talvez. Talvez. Não é uma brincadeira, eu tô falando sério. E aí eu fui para lá, fiz a entrevista, né? E, enfim, fiquei durante um tempo, né? Fiquei durante um tempo lá em Brasília, daí terminou o meu tempo, eu voltei. Minha filha estava pequena, recém-nascida, recém-nascida não, desculpa, uns 2 aninhos já, e aí eu até, se fosse prorrogar, acho que o preço familiar ia ser maior, né? Então eu cumpri ali a minha missão e voltei para Santa Catarina. E a experiência foi tranquilamente a melhor que eu já tive. Eu vou te fazer uma pergunta, que é natural fazer, até por causa da questão de ser promotor público. Hoje, principalmente, eu costumo até brincar, na realidade, viu, Excelência, que é o seguinte, que na minha época, quando começou a se destacar muito, foi na geração de 97, que vieram os GAECos da vida e tal. Sim, sim. E a gente chamava os caras de xerife, né? Porque os caras... Normal, né? Não, era assim, o promotor me ligava e falava, liga a televisão agora. Eu ligava, você viu o cara metendo o pé na porta e tal. Aí a coisa foi evoluindo de uma tal maneira, foi se consertando, foi tudo dando... Aí, no início, não diria que fosse abuso, mas os caras estavam se empenhando mesmo. E eu queria te perguntar o seguinte. Primeiro, a caneta pesa, não? A caneta pesa. Eu sempre gosto de falar o seguinte, eu sou fã do Homem-Aranha. E o Homem-Aranha, nos quadrinhos e nos filmes, ele cita uma frase que, para mim, ela reflete aquilo que a gente vive no dia a dia. Ele diz o seguinte... Que você percebeu, sim, de repente. Pode ser. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Bom, Então, assim, a gente tem a possibilidade de fazer muita coisa, mas ao ter essa possibilidade, a nossa responsabilidade ela também aumenta significativamente. Então, para lidar com isso, por exemplo, né, é aquele velho ditado, cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém. Então, sempre procurando, né, agir dentro da lei, sempre procurando agir dentro dos limites. E, claro, erros acontecem com todo mundo. Né? A justiça, o sistema de justiça é obra do homem, logo ele é falho. Mas o importante de tudo é que toda atuação que a gente tem, a gente busca acertar. Eu vou pedir autorização para tirar a liturgia do seu cargo, vou te chamar de Henrique. Pelo amor de Deus, fica à vontade.
Henrique, e outra coisa, com tudo isso, você já passou por algum episódio aí de perigo, alguma coisa assim, não? Já passei por alguns. Já tive algumas ameaças bem próximas, assim. E teve um caso que, para ser bem sincero, não ficou provado, mas ele nunca saiu da minha cabeça. Então, sem citar nomes e nada do gênero, Claro. mas eu fiz um júri pesado, um júri que envolvia, né, pessoas de alta periculosidade. E sempre quando tinha júri, eu ia de escolta, né? Eu nunca gostei que a minha filha visse isso, eu sempre preservei ela. Filha criança não quer ver a polícia chegando lá em casa, me levando, então eu dormia na casa da minha avó, né? Ai, essa avó. Minha avó tá com 100 anos. E aí eu dormi na casa da minha avó, aí eu fui fazer o júri, dormi na casa da avó, a escolta me pegou 6 horas da manhã, o júri virou a madrugada e me entregou de volta em casa na madrugada do dia seguinte. Beleza. No outro dia, onde a avó passaram atirando ali no prédio dela. Saiu no noticiário e tudo. Enfim, não ficou provado se tinha relação ou não tinha relação. Relacionado ao caso, né? Não ficou provado, mas a coincidência está ali. O risco sempre... Bom, então, outra pergunta aqui que a gente até foi produzida, além da paixão pelo MP, você tem uma paixão para sala de aula. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Então, sala de aula é a única atividade permitida que nós, promotores de juízes, temos, além da atividade, né, de agente público. Na verdade, assim, eu acho que tem sentido, vocês são técnicos, né, para a área do direito, tem que ser os caras que estão na ativa, são tecnicamente envolvidos, eu acho que tem todo sentido. Então, é uma atividade que eu acho que eu consigo ajudar muitas pessoas, e além de ensinar, eu também aprendo, porque para poder ensinar eu tenho que estudar, né? Então eu tenho que estar sempre atualizado, eu tenho que estar sempre buscando atualização, eu tenho que estar sempre buscando os últimos entendimentos. Então, para mim não é nem fardo. Tem gente que não gosta, eu respeito. Mas para mim é fantástico porque, à medida que eu estou lecionando, eu estou me atualizando também. Então, para mim, a profissão também é bom. Você leciona hoje, não? Atualmente, não? Leciono na Escola do Ministério Público e da Magistratura. Ah, então é pessoal que vem. E escrever? Escrever, eu acho que ele vem naturalmente em razão da docência. E sabe aquele ditado que diz que na vida a gente tem que ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro? Então, é mais ou menos por aí. Eu tive um caso familiar parecido que chegou nesse ponto. Eu já plantei, agora vou escrever um livro. Isso tem todo sentido na vida. O livro ele te eterniza, né? Porque assim, ainda que as pessoas discordem de você, para discordar elas vão ter que ler, né? Então, assim, o fato de alguém pegar aquilo que tu escreveu, citar, ou até debater para discordar, significa muito. Alguém precisou prestar atenção naquilo que eu tenho para passar. E isso, para mim, vale muito. Por isso que eu prestigio muito os autores que eu leio também. Ainda que eu discorde, que eu tenha um posicionamento contrário, para eu poder enriquecer e poder contestar, eu tenho que entender o pensamento dele. Isso no direito acontece o tempo todo. Na sua concepção, que nem um filme. Se você assiste o filme várias vezes, você começa a enxergar coisas diferentes. Quando você começa a escrever, ou quando você lê, você começa a entender, a ter entendimentos diferentes, não? Sim, vem a cabeça, sim. Tem sentido isso. Sim. Vem a cabeça você escreveu, você fala, caramba, aqui faltou um detalhe, eu já encerrei o livro, tal, e aí? Quando tu encerra o livro, aí ou tu chora para a editora para eles reabrirem ali, ou fica para a edição seguinte, não tem Já como. aconteceu ou não? Já aconteceu. E no Brasil, por exemplo, que tem uma riqueza legislativa muito grande, nosso poder legislativo solta a lei o tempo todo, é muito comum você terminar o livro e a lei mudar na semana seguinte. Aí você tem que parar o livro, atualizar o material e mandar de novo. Bom, vamos falar de uma coisa que hoje está em evidência em tudo quanto é lugar, principalmente, eu diria que está no poder público também, mas é um pouco moroso, até por causa da questão da política e tudo mais,
mas na empresa privada hoje já é bem atuante. Que a questão, por que essa ideia do compliance? Você já tá com tempo para aposentar ou falta pouco? Não tenho tempo não. Ainda tenho tempo de estrada para andar aí. Você é antes de 88, né? Não, eu entrei em 2004. 2004, tá. É verdade, eu li aqui, é verdade. Tá no Ministério Público de 2004. 88 de 88 para trás é que existem algumas situações que são boas para o promotor. Exatamente, para o promotor e para o juiz, porque entraram antes da Constituição. Foi. Isso. Mas eu ainda tenho um caminho para trilhar aí, né? A aposentadoria tá longe. Mas eu estava falando dos livros, né? Da docência, e isso, como eu te falei, é um caminho natural, e eu enxergo como uma forma também de enriquecimento e debate. É a forma que eu vejo. Né? Eu vejo os livros dos colegas, eu estudo os livros dos colegas, e a nossa atuação ela melhora quando você produz material, porque você começa a trazer questões do dia a dia, e o dia a dia ele é dinâmico, o que acontece hoje não acontece amanhã, não acontece semana que vem. Então, trazer isso para os livros é uma forma de você mostrar que o direito ele não é algo estático, que ele é para lá de dinâmico. A gente estava falando, você terminou de falar no negócio do livro, e a gente entrou naquela linha do compliance. Do compliance, tá. A questão do compliance hoje é a vida das empresas hoje, e a empresa privada está tentando, né? Então está tentando, porque hoje, eu vou te falar, se tivesse o compliance, se funcionasse direito no governo, a gente não estaria nesse celeiro jurídico que até o Afonso, na entrevista, falou para mim: ô Zacá, você não vai me provocar? Eu falei: você quer que eu fale o quê? Eu vou mexer com a sua vaidade, eu quero que você conte a tua história, eu vou ficar provocando. Não é meu editorial, falei para ele. Mas eu queria que você falasse sobre isso, sobre o compliance. Antes que você comente, eu ia te falar que você ainda tem um bom tempo pela frente. Você tem ideia, porque tem muito colega seu saindo da magistratura e saindo do Ministério Público. Tem. Para ser advogado e tal. Tem. Você um dia pretende isso ou você vai estar focado até o final como promotor? Hoje a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Mas assim, claro, eu sou realizado na minha profissão e hoje a minha meta é seguir a carreira até o final. Hoje a minha meta é seguir a carreira até o final. Mas sempre a Mega Sena pode aparecer na nossa vida, né? Mas posso te falar? Até você com a experiência... Eu entrevisto muita gente da tua área, do Poder Constituído. Eu nunca vi um cara que tivesse essa envergadura de estudar sobre compliance, que é o tema do momento hoje. Sim, tá. Mas deixa eu falar nesse assunto. Não, brincadeiras à parte, assim. Como promotor público, né? Também te ajuda como promotor público, também te ajuda isso. Também ajuda. Mas deixa eu só complementar ali. Enfim, eu sempre digo para minha esposa que eu quero morrer trabalhando. Não morrer de trabalho, morrer trabalhando. Então, assim, ainda que eu saia do Ministério Público, quando me aposentar daqui a um tempo, eu vou procurar outra atividade para continuar. E sobre o compliance, ele é um tema extremamente atual. Ele é um tema que ele vem lá dos idos de 1940 e ele aparece com muita força na década de 90, no setor privado. No início dos anos 2000 para cá, cerca de 25 anos mais ou menos, a legislação brasileira começou a adotar essa ferramenta. Então nós temos várias leis que trabalham com compliance e integridade, várias. Lei anticorrupção, lei de improbidade, o estatuto da empresa pública, leis municipais, leis estaduais. Aqui em Santa Catarina nós temos vários. E isso ganha uma especial importância porque a legislação agora está exigindo que quem interage com o poder público, uma licitação, por exemplo, precisa ter um programa de compliance. Então, obriga o poder público a ter que conhecer esse tema, porque é ele que vai fiscalizar a licitação, é ele que vai fiscalizar o contrato, é ele que vai fiscalizar a obra. Né? E tem um outro detalhe também que é muito importante. Investimentos externos, né? Bancos que dão dinheiro, financiamento, por exemplo, eles estão exigindo programas de compliance como contrapartida, que é para que o poder público possa demonstrar transparência, possa demonstrar eficiência, possa demonstrar como é que está gastando dinheiro. Então, esse tema chegou, não tem volta,
E eu acho que é um tema extremamente rico, é um tema que eu gosto de trabalhar e tenho me dedicado a ele aí de um tempo para cá. Henrique, você não acha que, por exemplo, se você tem um conhecimento em compliance, se você tem um magistrado que também tem, e que cai um caso na mão dele, porque hoje, naturalmente, isso já vem de muitos anos, cada vez que tem uma questão técnica nesse sentido, tem que chamar um perito. O perito contábil, o perito não sei o quê, cada um perito, e isso aí, além de o juiz vai ter que, de uma maneira ou outra, até o promotor, no caso, vai ter que entender quais são as discussões. Você não acha que é muito moroso o processo quando depende disso? Por exemplo, de uma falência, de alguma coisa assim, como é que é? Hoje virou moda hoje, coisa judicial, como é que fala? Que o cara... Recuperação judicial. Então, recuperação judicial. Normalmente, no poder público, você tem um técnico que, se não é o juiz, ou se não é o promotor que entende, ou que está bem envolvido, normalmente chama um perito, mesmo um cara ligado ao judiciário, ou um perito, e normalmente é empresa particular. Então, assim, olha o movimento de gente, de pessoas que tem que ter, se não tiver esse conhecimento técnico. Queria que você me explicasse se isso tem sentido que eu estou te falando. Tem completo sentido. Agora, sim, tem um mito nisso tudo, Zacarias, porque os processos judiciais, em geral, e no Brasil aqui nós somos muito criticados, eles são morosos em boa parte do mundo. E do mundo dito mais com níveis sociais maiores que o nosso, né? IDH, por exemplo. Então, nos Estados Unidos tem processos que duram anos, talvez décadas. Na Europa também, a mesma coisa. Inclusive, eu tenho contato com alguns professores europeus, eles reclamam um monte de lá. Só que tem um detalhe. O Brasil, ele tem mais processos do que a Europa Ocidental inteira junto. Bom, o Tribunal de Justiça de São Paulo é o maior tribunal do mundo. Sim. Exato. Então, hoje, por dados do Conselho Nacional de Justiça, nós temos aproximadamente 80 milhões, um pouquinho mais de processos tramitando. Cara, não tem judiciário no mundo nenhum que dê conta disso. O Poder Judiciário brasileiro ele é muito criticado, né? É um poder muito caro, a estrutura é muito grande, mas, por outro lado, também não é dito que é o Poder Judiciário que mais produz no mundo. O juiz brasileiro é o juiz que mais decide no mundo. Isso é fato, é número. Né? O juiz que mais trabalha no mundo é o juiz brasileiro. Ele recebe uma carga de processo maior do que qualquer outro juiz no planeta. E dito isso, né? Esses processos, como falência, recuperação judicial, por exemplo, eles, por sua natureza, já são complexos e demorados. Quando você coloca num sistema que ele é travado, como o nosso, por essas razões que eu te expliquei, e aí, claro, eu estou levando em consideração que existe erro, existe isso em todo lugar. Tem bom e mau profissional no judiciário, na medicina, na advocacia, na engenharia. Médico comete erro, juiz comete erro, então isso aí é natural do ser humano. Mas quando você coloca um processo complexo numa estrutura que é muito prolixa, potencializa demais aquilo que a gente chama de morosidade ou outros problemas. Então, assim, o que seria, vamos dizer assim, um grão de ervilha acaba se tornando uma laranja. Né? Então, muitas vezes a gente critica o juiz brasileiro, mas não é o juiz brasileiro, é o sistema judicial brasileiro. O juiz brasileiro ele é muito bom e é muito preparado, mas o nosso sistema ele precisa de fato ele destravar esses gargalos. E aí, é claro, como eu disse, erros e problemas a gente vai achar em todo lugar. No judiciário não é exceção. Né? Eu estou me referindo à complexidade do nosso sistema. Então, muitos processos entram que não precisariam estar no judiciário. Eu sempre brinco, por exemplo, que num supermercado, eu viro uma gôndola, tu vira outra, um chama outro de feio, vai virar um processo no judiciário. Então, o brasileiro ele está com uma dificuldade de dialogar e leva muito para o juiz resolver, quando, na verdade, a gente precisa urgente diminuir o número de processos. O processo, na realidade, hoje, com essas questões muito pequenas que você falou, vira uma questão de ameaça. Eu vou te processar. Também. Usando a máquina para tentar resolver um problema pessoal que dá para se resolver na hora, uma bobagem, às vezes. Então, a gente está cansado de ver isso. Não, porque eu vou te processar. Então, o cara fica intimidado, se assusta. Hoje
baita de um problema. Essa questão da violência contra a mulher, precisa ter um pouco de cautela com isso. Eu falo isso como jornalista, eu recebo muita informação técnica, que às vezes, essa questão que você falou de morosidade, toda vez me liga alguém. Ah, Zacarias, será que você conhece tal pessoa? Eu, óbvio que eu não posso interferir, eu não sou a parte. Entendeu? Até pergunto, eu vou até te perguntar, eu costumo perguntar para os magistrados, o senhor atende a parte? Toda vida. Todas as pessoas que vão no gabinete são atendidas. Então, o que eu quero dizer de atender a parte, que é o advogado? Porque é o seguinte, um monte de processo. Se você não atender a parte, que o cara vai lá te explicar tecnicamente, tal, não estou dizendo que isso vai melhorar ou vai piorar a sua decisão. Mas eu costumo dizer o seguinte, melhora talvez a sua convicção. Melhora a compreensão, exato. Então eu falo sempre isso para os magistrados. Não, claro, tem sentido. Então tudo não, eu vou te processar. Então, essa questão de morosidade, todo dia eu recebo um telefonema. Será que aí a gente tenta fazer. Doutor, aí tem a questão da ordem cronológica dentro do. E não dá para você. Mas aí que vem o problema. Um processo que fica rodando, que não pode, que está demorando por um grande volume, como você comentou. Aí o cara que perde o processo tem a sucumbência que vai contando. Sim, vai contando juros, né? Contando juros. E outros casos que prescreve. Também. Tem também os casos de preferência legal, porque a lei manda dar preferência. Agora sim, agora idoso, as coisas todas. Isso, exatamente. Pessoa idosa, pessoa com deficiência, tem preferência legal. E também tem os casos em que demanda urgência que você tem que passar na frente. Por exemplo, réu preso. Né? As pessoas presas têm preferência de julgamento, porque é por conta da privação da liberdade. Claro. Né? Então, essa ordem cronológica, vamos dizer assim, ela não é exatamente cronológica, né? Muitos fatores podem acontecer para você ter que botar um processo na frente do outro, como preferência legal e como situações como réu preso, situação que demanda urgência, como, por exemplo, alguém que precisa de um sistema de saúde na hora, sob risco de vida, né? Isso acontece bastante. Aí, quando você coloca isso em um sistema que tem 80 milhões de processos, a percepção da sociedade não está errada. A percepção da sociedade está certíssima. Né? Só que existem explicações para isso. Porque, cara, o sistema trabalha e trabalha muito. Em 2024, se eu não me engano, 23 ou 24, um desses 2 anos, o judiciário brasileiro deu mais de 35 milhões de decisões, cara. 35 milhões de decisões. E a sensação é que a coisa não manda. Né? Então, como eu disse, tem erro dos seres humanos, dos juízes, dos promotores, dos advogados, dos médicos, dos dentistas, de todo mundo? Tem, lógico, nós somos humanos. Agora, a complexidade do sistema é que precisa ser reavaliada urgentemente. Tem uma narrativa no judiciário, que eu ouço muito de colegas, que diz o seguinte, na dúvida absolve, é isso? Não, isso é fato, na dúvida, no crime, né, no criminal, né? No criminal. É isso, na dúvida absolve, na dúvida pro réu, em dúvida pro réu. Exatamente. Bom, Henrique, você viu como no nosso tempo você tem muito para falar, passou voando, né? Eu queria te falar o seguinte, você gostaria de falar alguma coisa a respeito que eu não lhe perguntei, que é importante? Olha, eu achei muito interessante o lado que a gente levou aqui, acabou indo naturalmente, até para conseguir desmistificar algumas coisas. E uma coisa que eu sempre gosto, e eu exercito muito na minha vida, muito mesmo, eu sempre procuro emitir opiniões quando eu tenho conhecimento sobre alguma coisa. E isso eu acho que é um momento que nós precisamos exercitar. A potencialização das redes sociais faz com que a gente tenha muita facilidade de emitir opiniões, muitas vezes sobre coisas que nós não conhecemos. E eu já caí nessa armadilha, eu já fui repreendido por isso. Né? Por amigos, por colegas, por parentes, enfim. E de uns tempos para cá eu tenho mudado minha postura. E vou te dizer, tenho me sentido melhor comigo mesmo. Eu vou te fazer uma pergunta relacionada a isso, que tem a ver também com a área de comunicação. Você acha que a liberdade de expressão tem limite, não? Não existe direito fundamental que não tenha limite. Todos eles têm que ter limite. A minha liberdade de expressão, ela termina quando começa a tua. Quando eu começo, por exemplo, a te ofender. É exatamente o que eu penso, inclusive, com essa comunicação totalmente aberta. Precisa ter muita cautela. Sim. Você pode ter uma opinião, mas não tem conhecimento, pode falar pode criar Agora, o grande desafio é você conseguir equalizar as coisas, né? Do tipo,
eu ter assegurado a minha liberdade de expressão e ao mesmo tempo você ter assegurado o limite até onde eu posso ir com você. Não é uma equação fácil de fechar, não é. Não é, eu sei. Ainda mais hoje com tudo, com essa comunicação aberta para tudo quanto é, precisa ter uma baita de uma cautela. Sim. A internet potencializou isso, né? E aí quando o pessoal fala, regular a rede social para lá, regular a rede social para cá, eu te confesso que eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Regular a rede social, dali para partir de uma censura, é muito fácil. Mas deixar do jeito que está também, sem que as pessoas possam fazer ou falar da forma que acharem que devem, sem consequências, também não me parece o mais adequado. Mas a fórmula para fechar isso aí, Zacarias, eu não sei. Vou fazer a última pergunta e vou encerrar literalmente. Eu gostaria de agradecer a sua elegância. Conte comigo a hora que você precisar. Realmente você é um cara bom de papo para falar, um cara bem objetivo. Obrigado. E elegante também. Foi muito interessante essa conversa. Para mim foi uma coisa nova. A gente vive aprendendo. Eu queria saber que o promotor de justiça, o doutor Henrique de Florianópolis, da Rosa Zizerman, entrega o cartão de visita. A forma com que eu entrego o cartão de visita? Para quem que você entrega o cartão de visita? Para quem que você quiser. Para quem que eu entrego? Eu entrego para as pessoas que estão em maior grau de sensibilidade da nossa sociedade. Elas têm na minha porta, no meu gabinete, na porta do Ministério Público de Santa Catarina, pessoas com que elas podem contar para poder ajudar as suas vidas. Eu sempre digo, Zacarias, que muitas vezes me perguntam qual foi a minha melhor atuação, ou aquilo que eu fiz que eu mais me orgulho de ter feito em 22 anos de promotor, quase 22. E eu sempre digo de bate-pronto, sem hesitar, adoção. Eu tive o prazer e a oportunidade e o privilégio de pegar uma criança recém-nascida e entregar para uma família. Peguei no colo, entreguei para a família e disse, está aqui o filho de vocês. E ali eu vi a realização de uma família, de um processo que eu participei. Eu não fui sozinho, mas eu fui um dos atores que participou. E quando você consegue ajudar nesse nível, cara, não tem que te traga mais satisfação, pessoal profissional. Eu sei o que você está dizendo, porque há muitos anos atrás, eu fui 12 anos curador especial da Vara da Infância. Opa, legal. Trabalhei nessa questão social há muito tempo e participei de muitas adoções, inclusive adoções internacionais aqui em São Paulo. E por isso que fiquei muito conhecido no meio, até porque depois aí tive que me dedicar ao jornalismo e tal. Mas eu sei o que você está dizendo, eu acho que isso aí é coisa de Deus. Exatamente. Isso é divino. Sinta-se abraçado. Então, muito obrigado, doutor Henrique. Eu que agradeço. Cartão de visita vai para a sociedade. Tamo junto. Obrigado. Fica com Deus, cara. Obrigado pela oportunidade aí mais uma vez. Eu que agradeço. Um abraço para o seu colega Afonso. Pode deixar. Valeu. Fui. Informação de qualidade. Jornalismo profissional. Entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. O Santa Maria Outlet está de portas abertas para revolucionar a sua experiência em compras. Localizado no KM 299 da rodovia Anhanguera, entre Ribeirão Preto e Cravinhos, o Santa Maria Outlet tem as melhores marcas nacionais e internacionais, lojas inéditas e exclusivas, com preços jamais vistos. É nosso compromisso. Outlet com preço de outlet. E para você curtir com toda a família, ainda tem praça de alimentação, espaço kids e muitas outras opções de lazer. Santa Maria Outlet, seu novo estilo de comprar. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Grandes sonhos podem nascer em pequenos momentos. Um olhar, um encontro, um novo caminho, onde tudo pode mudar. Apresentamos Ano Premiado Santa Maria Outlet. Em parceria com a construtora Pereira Alvim, nasce uma promoção exclusiva para quem sonha grande. Viva a experiência de encontrar marcas nacionais e internacionais com descontos o ano todo. O melhor da gastronomia, lazer e diversão para toda a família. A cada R$1.000 em compras, ganhe um número da sorte e concorra a um terreno no alto do Castelo 3.
E o primeiro passo dessa conquista começa aqui. Ano premiado Santa Maria Outlet. O ano todo, uma promoção para quem sonha grande. Santa Maria Outlet e Pereira Alvim. Informação de qualidade, jornalismo profissional, entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News.